conteúdo útil. Toda banca cobra? Não. É uma matéria que cai muito? Não. Cai de vez em quando. O problema é que mesmo caindo de vez em quando, faz diferença na prova, né? E quando não cai nenhuma questão inteira, só cai um item, meia frase, se não souber, erra do mesmo jeito, né? Então, quando você pensar em formação de palavras, o que nós vamos ter? Pensei em formação de palavras, eu estou pensando numa matéria que é o seguinte, ela vai explicar se a palavra é formada por composição, se a palavra é formada por derivação, que tipo de ajuste é feito para chegar naquela palavra final. Imagina que eu tivesse uma palavra tipo assim, ó. Quando eu pego uma palavra tipo menininhas, eu tenho vários pedacinhos dessa palavra me dando informações diferentes. Então, olha aqui, ó. Menin é um pedacinho e é um pedacinho chamado como, gente? Radical. Então, menin é um pedacinho chamado radical. Aí, depois eu tenho o seguinte, assim, ó. Isso daqui é uma desinência que está indicando o quê? Grau. Todo mundo consegue perceber que é isso aqui? A gente chama de sufixo de grau. Sufixo de aumentativo ou sufixo de diminutivo. E depois eu tenho uma outra partezinha que é esse A, que é uma desinência de quê? De gênero. E por último eu tenho um S, que é uma desinência de número. Então, olha o que acontece. Eu tenho radical, eu tenho sufixo, desinência de gênero e desinência de número. Isso daqui que a gente escreveu, ou todos do mesmo jeito, né? Isso daqui que a gente escreveu foram os morfemas da palavra. O que são morfemas? São os pequenos pedacinhos da palavra, beleza? Morfemas, os pequenos pedacinhos da palavra que a gente vai atribuir uma noção específica. Então, o radical é responsável pelo sentido. O sufixo modifica parcialmente o sentido da palavra. Então, menino, a gente está no tamanho normal. Quando eu falo menininho, eu estou no tamanho o quê? Reduzido. Então, o sufixo ele serviu para modificar parcialmente o sentido do radical. A desinência de gênero serviu para quê, gente? Indicar o gênero. E a desinência de número para indicar que a palavra está no singular ou no plural? No plural. Então, que a minha referência é maior que 1. Todo mundo entendeu o que acontece ali? Como é que chamam esses pedacinhos da palavra? Morfemas. Ah, gente, isso aqui não é difícil, não. Esse aqui é chato. Mas pensa no futuro, né? O futuro não vai precisar disso. Pensa nas taças de vinho que você vai poder tomar com dinheiro. Imagina você saindo do serviço sempre no mesmo horário, sem ninguém te encher o saco. Entendeu? Pensa que o Robson, por exemplo, hoje, além de filmar a aula o dia inteiro, eu ainda pedi ele para levar e buscar meu menino na escola. Aí, ó, viu? Isso só acontece na iniciativa privada. Pensa comigo, se alguém no serviço público ia pedir isso. Não, eu pedi mais ainda. Pedi para você fazer o quê, Robson? Levar ele para almoçar também. Falei, Robson, eu tive uma entrevista, você pode buscar lá em casa, levar para almoçar, levar na escola e buscar depois da aula. Isso assim, porque eu não dispensei ele do trabalho, não. Ele já gravou de manhã. Oi? Eu sei que você é tio dele, mas isso só acontece na iniciativa privada, concorda comigo? Você, servidor, alguém vai te pedir para buscar a menina na escola? Não. Tá vendo? Isso. Não, eu que escrevi com ele. Neninho. Beleza? Radical menin, inha, a, s. Beleza? Que é igual aqui. Ok? Conseguiram pensar nisso aqui? Agora vamos para o verbo. O verbo é mais gostoso, porque vocês já entendem muito de verbo. Olha aqui, ó. Quando eu falo caminhávamos, olha o que eu tenho. Eu tenho radical, que vai ser o quê? Até aqui, ó, caminho. Depois eu tenho um azinho que está indicando que o verbo é caminhar. Depois eu tenho o vá e depois eu tenho o mos. Então, quando eu faço caminhávamos, eu tenho radical,
um negocinho que chama vogal temática, desinência modo temporal, desinência número quê? Pessoal. Bom, e ainda eu tenho uma outra coisa. Quando eu falo caminhava, não é radical mais a vogal temática? Não é, gente? Se eu tenho radical mais vogal temática, como é que chama isso? Tema. Então, toda vez que eu tiver o radical mais a vogal temática, isso corresponderá a um negócio chamado tema. Então, primeiro, eu estou te mostrando os morfemas, que são os pedaços da palavra. Então, existem pedaços da palavra, tanto nos nomes, nos substantivos, adjetivos, advérbios, quanto também existem pedaços das palavras em qual parte, gente? No verbo. Não tem aqui no verbo? Para você aquecer, vou te mostrar uma questão, tá? Para você ter uma noção de como é que isso aqui pode ser cobrado. Então, imagine que eu estou lá na análise de item. Eu peguei as palavras do texto ou eu inventei as palavras da minha cabeça? Qual que é o mais normal? Mais normal é pegar palavras do texto, tá? Então, eu fui lá e falei assim, ó, as palavras... Então, eu tenho isso aqui, ó. As palavras fotografia e pré-história, aí lá eles colocariam indicação de linhas, são formadas pela união de dois radicais sem prejuízos fonéticos à formação obtida. E aqui eu coloquei, a palavra inovar é formada por derivação parasintética, assim como a palavra deslealdade. Alguma ideia? Tá. Fotografia, foto é um radical, não é? E grafia também. Então, eu tenho foto mais grafia. Que tipo de composição eu tenho? Composição por justaposição. Então, composição por justaposição. Foto mais grafia, composição por justaposição. Não. Deixa enquadradinho bonitinho. Isso, até medir para caber tudo. Então, foto mais grafia, composição por justaposição. Quando eu pego a palavra pré-história, o que está acontecendo aqui? Pré é o que, gente? Prefixo. E história é radical. Então, eu não tenho uma composição por justaposição, eu tenho uma derivação prefixal. Então, derivação prefixal. Perfeito?
A palavra inovar é formada por derivação parassintética, assim como a palavra deslealdade. E aí? Vou pensar. Quando eu penso em inovar, eu tenho i, novo e esse sufixo ar. Eu consigo fazer inovo? Não. Consigo fazer novar? Não. Então, ou seja, eu só consigo obter novo e a próxima palavra que eu obtenho é inovar. Então, eu tenho acréscimo de prefixo e de sufixo, só que esse acréscimo é simultâneo, de modo que eu tenho aqui um caso de parassíntese. Parassíntese, o próprio nome já está falando, par sintético, par colocado ao mesmo tempo, par e síntese, tá vendo? Por outra via, imagina que eu tenha lá assim, ó, deslealdade. Bom, eu tenho desleal? Sim. Eu tenho lealdade? Sim. Então, eu tenho tanto desleal quanto que lealdade. Logo, eu tenho derivação prefixal e sufixal. Em vez de formar uma palavra só, que é o caso da parassíntese, eu consigo formar duas. Desleal e consigo formar também o quê? Lealdade. Não consigo formar as duas. Então, não é o mesmo processo. Essa palavra aqui, ó, ela está num processo que é derivação prefixal e sufixal. Então, derivação prefixal e sufixal. Conseguiram pensar? Claro que pode cair uma coisa mais, vamos dizer assim, voltada para o sentido, tá? E aí, quando cai voltado para o sentido, a matéria de gramática ela faz pouca diferença, porque o que importaria mesmo era você interpretar adequadamente. Vou te dar um exemplo. Imagina que eu colocasse um outro item falando assim, ó, as palavras Então, imagina que eu tivesse isso aqui, ó. As palavras pertinho e pedacinho no contexto apresentam um sufixo com a mesma carga semântica. Ah, Flávia, mas eu não tenho contexto. Imagina que eu tivesse essa frase assim, ó. O Brasil está pertinho de resolver o caso. Então, imagina que eu tivesse aqui e tivesse aqui, é o meu contexto. O Brasil está pertinho de resolver o caso e no país falta apenas um pedacinho do caminho a ser percorrido, a ser feito. Certo, errado ou não? Errado. Elas não têm a mesma carga semântica. Quando eu falo que o Brasil está pertinho de resolver o caso, o que eu quis dizer? Muito perto, é intensidade. Ele está pertíssimo. Na verdade, perto, inclusive, é um advérbio, né, gente? Então, o sufixo certo seria eu falar pertíssimo. Aquilo ali tem um valor superlativo. Então, quando eu falo o Brasil está pertinho de resolver o caso, eu quis dizer que ele está muito perto. Quer dizer que o Brasil está o quê?
Pertíssimo, beleza? No país falta apenas um pedacinho do caminho a ser feito. O que acontece com o pedacinho? É um pedaço grande ou um pedaço pequeno? Pequeno. Isso daqui tem a ver com tamanho e isso tem a ver com intensidade. Entenderam a diferença? Está pertinho quer dizer que ele está pertíssimo. Está muito perto. E pedacinho, pedaço é substantivo ou pedaço. Então, quando eu falo pedacinho, eu quis dizer um pedaço o quê? Pequeno mesmo. Então, aqui, ó. Então, a palavra pertinho, as palavras pertinho e pedacinho no contexto apresentam sufixos com a mesma carga semântica. Verdadeiro ou falso? Falso. E essa daqui é a mais difícil e não depende de regra, depende de você interpretar corretamente. Esse aqui é o problema. Quando não depende de regra, eu fico mais desconfiada que vocês têm chance de errar, porque depende da cabeça de cada um. Quando depende de regra, não depende da cabeça de ninguém, não. É a mesma regra para absolutamente todo mundo, né? Então, isso aqui dá errado. As palavras pertinho, pedacinho, no contexto apresentam sufixo, que é esses sufixos aqui, com valores o quê? Diferentes, com carga semântica diferente. Não é diferente isso aqui? Beleza? Vou te mostrar uma de prefixo mais fácil, só para você entender o sentido do que eu estou falando. Imagina que eu tivesse a palavra imigrante e tivesse a palavra ilegal. Aí eu falasse assim, ó, o prefixo empregado nas duas palavras tem a mesma carga, o quê? Semântica. Verdadeiro ou falso? Falso, só que aqui era fácil de ver. Por quê? Imigrante quer dizer aquele que está dentro, igual imergir. E ilegal é aquilo que não é o quê? Legal, igual, por exemplo, injusto. Aquilo que não é justo, tá vendo? Então, se eu perguntar se esses dois aqui têm a mesma carga semântica, dois prefixos agora, a resposta é sim ou não? Não. Os dois não têm a mesma carga semântica. Aqui, no caso, é uma derivação prefixal e aqui também é uma derivação prefixal. Seria a mesma, nesses dois, né? Agora aqui é um pouquinho diferente. É uma parassíntese, formou um verbinho e essa daqui é prefixal. Mas aí sempre as perguntas vão ser de ordens diferentes. Uma está se atendo ao sentido. E aí vai ser uma questão perguntando se os dois prefixos, os dois sufixos têm a mesma carga semântica. E outra mais relacionada ao processo, que é essa da fotografia, da pré-história. Beleza? Conseguiram pelo menos entender como é que cai? Flávia, e se fosse uma questão mais simples, considerando a possibilidade de uma prova de múltipla escolha, tá? Isso aqui pode aparecer em múltipla escolha ou não, gente? Pode. Só que em vez de ser o quê? A questão inteira vai ser a letra A, né? E a letra B vai ser de concordância. Então isso aqui também, isso aqui, Robson, isso aqui, pode aparecer na múltipla escolha também, tá? Agora imagina a questão mais fácil. Para a gente aproveitar esse enunciado, eu vou fazer 3 questões com o mesmo enunciado.
Então, eu quero saber assim, ó, todas as palavras foram formadas pelo mesmo processo, exceto em cada uma das questões, né? Estou considerando que aqui são questões diferentes, eu tenho raciocínios totalmente diferentes, por isso que é importante fazer mais de uma. Começo do raciocínio mais fácil e vou para o mais complicado. Aí depois de ter visto isso, como é que cai, a gente já pode ir para a matéria, né? Mais fácil. E aí? Pensaram mais ou menos? Não? Na primeira questão, o que vocês acham? É. E a primeira das três é a mais simples também, porque o raciocínio é mais imediato, né? Olha o que acontece. Desleal, derivação prefixal. Injusto, derivação prefixal. Atípico, você tem típico e atípico, tá vendo? Derivação prefixal também. Conter, esse com aqui é um prefixo. Ter, você faz conter, deter, reter, manter, entreter. Então, derivação prefixal. Bio é um radical, logia é outro radical. Então, nesse caso aqui, você tem uma composição por justaposição. Então, no caso de biologia, qual que é a resposta? Letra E, porque você tem uma composição por justaposição. Bio, radical, mais logia. Bom, aí todas as palavras foram formadas pelo mesmo processo. Na hora que você foi olhar aqui, você fez assim, ó, compreender, compreensão, sufixal. Deter, detenção, derivação sufixal. Isolar, isolamento, sufixal. Gosto, gostoso, sufixal. Converter, faz o quê? Conversão, sufixal. Aí na hora que você olhou, você pensou assim, todas são derivadas sufixais, logo não tem resposta. Não. Respira. O que está acontecendo? Depois que você olhar o processo, você tem que se ater à palavra primitiva e à derivada. Porque eu não pedi processo, eu não pedi só ó, isso aqui, ó, o final. Eu pedi para você avaliar o quê? O processo como um todo. Então, olha o que acontece. Compreensão veio de qual palavra? Compreender. Então, eu tenho um verbo formando substantivo. Compreender é o verbo, fez compreensão, que é o substantivo. Deter, verbo formando detenção, que é o meu o quê? Substantivo. Isolar não é um verbo e não fez isolamento, que é outro substantivo. Verbo fez substantivo. Gosto, o que vai ser? Adjetivo, não é? O gosto e gostoso vai ser o quê? Só que eu falei o contrário. Gosto é substantivo e gostoso vai ser o quê? Adjetivo. Então aqui, ó, gosto, substantivo, o gosto, e eu fiz o adjetivo, gostoso. Ah, então agora eu entendi o que aconteceu. Eu tenho uma diferença que não é no resultado, eu tenho uma diferença no processo mesmo. Eu tenho uma diferença no tipo de palavra que originou aquela resultante. Então, por exemplo, converter, verbo fez conversão. Qual que é a diferente? Letra D. Tá, então olha aqui, ó. Nível 1, olhei só o processo, quer dizer, eu olho do lado de fora. Nível 2, eu percebi que o processo era o mesmo. O que eu vou olhar? A relação primitiva derivada. Eu vou olhar a relação entre as palavras. Vocês viram aqui que eu fiz? Mais especificamente, eu me ative a uma questão de classe. E cheguei à resposta, não cheguei?
Só que se o cara tiver de mau humor, ele vai te dar essa última aqui, que eu só vi cair uma vez na FCC para nunca mais, tá? Mas só uma vez. Tava no meio da frase as palavras, tá? Aí ele grifou, né? Todas as palavras foram formadas pelo mesmo processo, exceto feliz, fez, felizmente, sufixal, gentil, gentilmente, alegre, alegremente, doce, docemente, solitária, solitariamente. Todo mundo tá vendo que é derivação sufixal em tudo? Adjetivo formou advérbio, gentil adjetivo formou advérbio, alegre adjetivo formou advérbio, doce adjetivo formou o quê? Advérbio. Solitário adjetivo formou solitariamente, que é advérbio. O que eu percebi? Que não tem diferença na relação de classe entre a palavra primitiva e a resultante. Mais uma casinha. O que vocês acham que pode ser a diferença aqui? Não, significado. Quando é processo, para ser significado no enunciado, tinha que estar semântica, né? Tá. A diferença vai estar no morfema, que foi o que eu comecei a aula explicando para vocês. O que é morfema? São os pedaços dentro da o quê? Palavra, não é? Morfema não é o pedacinho, unidade menor? O mente não é, porque o mente é igual em todo mundo. Todo mundo percebe que o mente não é? Olha o que acontece. Feliz, gentil, aí eu vou ficar olhando aqui para eu ver onde é que está a minha diferença. Alegre, doce e solitária. Onde é que está? Aqui. Aqui, ó, uniforme, homem gentil, mulher gentil. Homem feliz, mulher feliz. Homem alegre, mulher alegre. Homem doce, mulher doce. Homem solitário, mulher o quê? Solitária. Essa daqui é biforme, varia em gênero. Por que é uma diferença no processo de formação? Olha a lógica aqui. O sufixo mente, ele é um sufixo de natureza adverbial que só se encaixa em qual categoria de palavras? Adjetivo. Então, toda vez que eu quiser usar esse sufixo mente de natureza adverbial, ele deve ser colocado em quê? Ele deve ser colocado em adjetivo. Então, o sufixo mente, que tem natureza adverbial, deve ser colocado em um adjetivo. Até aí conseguimos acompanhar? Beleza? Então, imagina aqui, ó, se eu falo claro, eu quero colocar o sufixo mente. Como é que vai ficar? Vai variar isso aqui, né? Ó, claro, eu vou ter que primeiro fazer clara, para depois colocar mente, e aí eu vou obter claramente. Por quê? Era biforme. Então, se era biforme, de clara eu tive que passar para clara. Vamos supor que eu tivesse novo. Novo é biforme, não é? Novo, eu não vou fazer novomente. Eu vou ter que fazer nova, mais o sufixo mente, que resultou em novamente. Até aqui entendemos? Novamente. Agora, vamos supor que eu tivesse, por exemplo, fiel. Fiel é uniforme. Se fiel é uniforme, o que eu faço? Fiel mais mente. O que resultou? Fielmente. Ah, vamos supor que eu tivesse triste. Triste também uniforme. Se triste é uniforme, como é que vai ficar? Triste mais mente. Como é que faz? Tristemente. E era uma diferença no processo de formação, só que no processo mais complicado que existe, que é você, em vez de olhar a palavra resultante ou a relação entre as palavras, você deve que olhar o quê? O morfema. O que é o morfema? As bases, os pedacinhos. Todo mundo entendeu? É fácil? Não, difícil pra caramba. Isso aqui a gente só tem a criatividade de explicar porque já caiu, gente. Porque se eu não tivesse caído, eu acho que eu não ia pensar em explicar isso aqui, não. Né? Você ia falar assim, pra que a mulher vai saber isso?
Você explicaria os processos de maneira mais superficial, né? Sentido cai muito nessa base, tá? Então, até aqui fomos, conseguimos acompanhar pelo menos um pouco. Aí agora a gente já pode ir para a matéria mesmo. Então, vou começar te dando uma noção de morfema, supondo que você é uma pessoa leiga, só para você ter uma noção do todo, tá? Então, pensei em morfemas. Primeira coisa que eu sei é o que é radical ou semantema. Radical ou semantema é a parte da palavra responsável pelo sentido. Semantema faz todo sentido, gente. Por que semantema faz todo sentido? Semântica, né? Então, radical ou semantema, parte da palavra responsável pelo sentido. Flávia, eu aprendi, por exemplo, que o radical era a parte da palavra que não mudava. Não é bem isso, porque o radical ele pode sofrer pequenas alterações. Ele é uma parte constante, mas ele pode ter alterações. Por exemplo, assim, ó, vida, viver, tá vendo? Vivência, vital. Todos esses daqui são palavras da mesma família. Todo mundo percebeu? E o radical pode sofrer pequenas o quê? Alterações gráficas. Isso é normal. Tipo assim, você pode resgatar um radical latino, pobre, e você pode ter a palavra o quê? Paupérrimo. Tá vendo? É o mesmo radical. Só que ele sofreu pequenas o quê? Alterações. Mas o sentido foi preservado aqui. Todas essas palavras guardam a lógica de vida. Não guardam, gente? Então, radical ou semantema, aqui você sabe que pode sofrer Então, o radical ou semantema pode sofrer pequenas alterações. Até aí como estamos? Bem? Aí, 2. Estou pensando em palavras cognatas ou famílias etimológicas. O que são palavras cognatas ou famílias etimológicas? São palavras que apresentam o mesmo radical. Então, palavras cognatas ou famílias etimológicas são palavras que apresentam o mesmo radical. Aí vou pensar em que tipo de palavra que eu tenho. O menino começa assim, ó, terra, aí faz terrestre, tem o mesmo radical, não tem, gente? Né? Aterrar, soterrar, aí o menino vai e fala terrorista, não, já não é igual. Terrorista vem de onde, gente? Terror. Só que o menino vai no terrorista por quê? Porque ele tá vendo só isso aqui, ó. Não é assim que ele tá pensando? Terrorista é de outra família, é da família lá de
Estado Islâmico, né? Terror. A gente brinca, mas é muito triste, né? Nossa, gente, impensável. Mata muita gente inocente, né? Deus deve ser mais bonzinho que isso, né? Com certeza. Porque essa pessoa, em nome de Deus, fica matando, né? Não, Deus é melhor que isso. Deus é mais. Eu sou mais Deus barroco, né? No barroco, o homem pecava tendo certeza que Deus ia perdoar, porque Deus é misericórdia. O homem já pecava sabendo que ia ser perdoado. Aí não pode ser um Deus tão intransigente assim, não, né? Todo mundo tem essa noção aqui? Entenderam o que são famílias etimológicas? Cai a questão também perguntando se as palavras são cognatas. Quando cai a questão perguntando se as palavras são cognatas, sabe qual que é o maior problema? Você lembrar o que é cognato. O menino fala assim, cog o quê? Aí você lembra às vezes de falso cognato do espanhol, que é exatamente o contrário do inglês, né? Falso cognato, palavras que parecem da mesma família, mas que não são, né? Parece, mas não é. Até aqui como estamos? Pensamos bem, continuo 3. Aí eu vou para os pedacinhos da palavra mais específicos. Então eu tenho primeiro isso aqui, ó, desinências. Desinência formam novas palavras ou não formam? Não formam. Então, desinências são acréscimos de flexão feitos ao radical. Aí as desinências não são capazes de formar novas palavras. Isso aqui só para você ter uma base. Então imagina que eu tivesse uma palavra tipo qual que é a desinência de garotas? O que eu tenho de desinência aqui? O A, que está indicando que a palavra está no feminino, né? DG, desinência de quê? Gênero. E o S, que está indicando que a palavra está no plural. E o que sobrou aqui, ó, até o T, é o que eu estou chamando de radical. Neste caso, não apareceu isso aqui, ó, VT. O que é VT? Vogal temática. É o que eu vou colocar no número 4, tá? Para que serve uma vogal temática? Ela liga o radical às suas o quê?
desinências. Estão entendendo? Então, a vogal temática, ela serve para ligar o radical às suas desinências. Eventualmente, a vogal temática pode servir para uma outra coisa. Vou colocar uma outra palavra aqui, ó. Só para a gente ver esse outro uso. Dentista. Aí dá pra gente ter uma noção aqui da vogal temática. Quando eu pego a palavra menino, o que vai acontecer? Menin, o O vai pra cá, ó. Desinência de quê? De gênero. Não tá indicando que a palavra está no gênero masculino? Cliente. Aqui eu tenho cliente, até o T. O S eu sei que é uma desinência de número. E esse E que está aí, está indicando gênero? Não. O cliente, quando o cliente é o quê, gente? Homem. E a cliente, quando a cliente é o quê? Mulher. Como esse E não indica gênero, onde é que ele vai estar? Vogal temática. Então, ele é aqui, ó. Porque ele não indica gênero. Todo mundo percebeu que ele não indicava gênero? Sim? Mar. O que mar é? Radical. Então, mar não tem vogal temática, não tem desinência de gênero, não tem desinência de número. Apenas e somente radical. Ok? Luzes. O que acontece com luzes? Luz. Beleza? O que mais? Vogal temática e esse S é o quê? Desinência de quê, gente? De número. Então, luzes. Dentista. O que eu vou ter? Dentista, eu tenho que lembrar que é o seguinte. Eu tenho um radical que é dente. Depois eu tenho isso aqui, ó. Is. Esse is que tá aqui é um sufixo. Tá indicando profissão, não é, gente? Então, só te lembrando que aqui eu tenho radical. E no caso aqui eu teria um sufixo também. Mas o azinho que está aparecendo em dentista está indicando gênero? Não. Ele é aqui, ó. Ele é uma vogal temática também. Para que então a vogal temática serve? Finalizar o radical. Não finalizou a palavra? Não finalizou, gente? Se eu pegar essa palavra dente, era a mesma coisa. Esse é não é para indicar que dente é palavra o quê? Masculina. Todo mundo percebe? Embora o seja, né? O dente. Aqui, o dentista, a dentista. Fica mais perceptível ainda que esse A não serve para indicar gênero. Então, a vogal temática, ela finaliza o radical ou prepara o radical para receber a sua, o quê? Desinência. Porque eu não tenho como fazer assim, luzes, né? Pôr do Z, eu juntar o quê? Um S. Todo mundo consegue perceber que eu não consigo juntar? Então, como eu não tenho como fazer assim, eu coloco uma vogal, porque o padrão da nossa língua é um padrão vocálico. Não é um padrão de consoante mais vogal? Então, qual que é a nossa resposta? Não tem resposta, que eu não fiz múltipla escolha. Então, mas deu para entender o que aconteceu aqui? Então, beleza. Só te mostrando todas as possibilidades. Ó. Esse tem os dois, esse tem só desinência de gênero, desinência de número, nada. Tá vendo? Vogal temática e desinência de número. Vogal temática sem o quê? Desinências, ok? Deixa eu só te mostrar aqui exemplo com verbo, porque com verbo as desinências são um pouquinho diferentes. Então, pensei no verbo, aí eu pensei no radical dele, tá? Vogal temática, desinência modo, temporal e desinência número pessoal.
Então, vou pensar a mesma coisa, só que agora com verbo. Então, gente, um verbo conjugado é uma palavra diferente do verbo no infinitivo? Ou é a mesma palavra? É a mesma. Só que ela está flexionada, ou seja, ela está conjugada. Beleza? Então vamos pensar nisso aqui, ó. Cantava, eu tenho cante, radical. O a é vogal temática e o vá, tudo que é imperfeito merece uma vainha, porque já era. Esse vá é uma desinência modo temporal. Ele está te indicando que o verbo está no pretérito imperfeito do indicativo. Não é pretérito imperfeito do indicativo? E não tem desinência número pessoal. E não tem exatamente porque essa forma cantava, ela responde tanto pelo eu quanto pelo ele. Eu cantava, ele cantava. Não dá para fazer os dois? Não dá, gente? Então, se dá para fazer eu cantava, ele cantava, quer dizer que não tem uma desinência, o quê? Número pessoal. Então, isso aqui, não tem. Que venda? Você viu que tinha uma conjunção aqui, não viu? Aí você lembrou que a conjunção era modo como? Subjuntivo. Então, o radical é vende. O verbo não é vender. Esse A que está aqui é aquele negócio de vogal o quê? Contrária. Se o verbo é vender, vai ficar que eu venda, que tu vendas, que ele venda. O menino olha rápido e acha que é uma vogal temática, mas não é. Isso é uma desinência modo temporal. Tanto que é uma desinência modo temporal que esse verbo está no presente do subjuntivo. E nesse caso a gente usa um esquema de vogal como? Contrária. Então esse azinho que está aparecendo aqui, ó, é porque o verbo é vender. E quando o verbo é vender, no caso do presente do subjuntivo, você emprega uma vogal contrária, que eu venda. Não é isso que acontece, gente? Então, que eu venda, que tu vendas, que ele venda, eu tenho uma desinência número pessoal? Não. Tanto que eu não tenho que eu posso falar que eu venda e posso falar também que ele o quê? Venda. Não dá para fazer os dois? Que eu venda, que ele venda. Não dá, gente? Eu e ele. Eu só tenho uma desinência no modo temporal. Número pessoal não tem. Beleza? Quando eu falo vendíamos, o que vai acontecer com vendíamos? Vende, ia, e aqui o que? Mos. Vendíamos. Esse ia fica aqui porque é uma desinência modo temporal, não é, gente? Vendia, esse ia está indicando que o verbo está no pretérito imperfeito de quê? Do indicativo. E o moço está indicando que o verbo está em qual pessoa? Primeira do plural. Né? Moço, primeira do plural. Então, vendíamos, não tem vogal temática aqui também, não. Vendêramos, qual que é o radical? Vende. Urá está indicando que o verbo está no pretérito mais que perfeito do indicativo. E o moço está indicando que está na primeira pessoa do plural. E esse é que sobrou aqui é o que eu estou chamando de vogal temática. Por que é uma vogal temática? Porque ele está ligando o radical às suas o quê, gente? Desinências. Ah, sempre eu vou ter vogal temática? Sim ou não? Não. Souberdes. Bom, então vamos lá. Eu sei que esse verbo está no futuro do subjuntivo. Não é futuro? Futuro do subjuntivo, a desinência é esse R aqui, ó. Souberdes. Esse des indicando que o verbo está na primeira pessoa do plural, vós
soube, radical, e o vogal temática. Então, souberdes assim. E o verbo é saber, mostrando que o radical pode sofrer pequenas, o que, gente? Alterações. Perfeito? Flávia, mas como é que pode cair uma questão de morfema de verbo? Dificilmente isso cai, gente. Na pior das hipóteses, eles perguntam, por exemplo, sobre a desinência modo temporal. Podia ter uma questão perguntando assim, ó. Em todas as alternativas está explícita a desinência número pessoal, exceto. Aí seria duas respostas, exceto A e B. Tá vendo? Só que aí no caso lá, eles iam tirar uma alternativa de modo que tivesse uma resposta como, gente, só. Entenderam? Posso perguntar assim, onde não há vogal temática na formação de quê? Do verbo, né? Bom, aí, então agora você já sabe o que é vogal temática. Então, vogal temática é isso aqui, ó. Então, é usada para unir o radical às suas desinências ou finalizá-lo. Então, pode ser também que seja usada para finalizar o radical. Então, vogal temática é isso. Eu penso numa palavra tipo mares. A vogal temática é esse Ezinho aqui, ó. Bom, aí eu tenho um outro conceitinho que é esse daqui, ó. Tema. Trata-se da fusão de um radical a sua vogal o quê? Temática. Nem toda palavra vai ter tema. Por que nem toda palavra vai ter tema? Porque nem toda palavra tem o quê, gente? Vogal temática, né? Então, como nem toda palavra tem vogal temática, nem toda palavra vai ter tema. Todo mundo entende isso? Aqui, ó, vamos supor que eu tivesse amávamos. Quando eu faço amávamos, eu tenho radical, vogal temática, desinência modo temporal, desinência número pessoal. Amávamos, radical mais vogal temática, isso aqui é que corresponde ao tema. Então, trata-se da fusão de um radical à sua vogal temática, e a vogal temática é usada para unir o radical às suas desinências ou finalizá-lo. Flávia, é muito insuportável. Não é. Pensa no vinho. Né? Tem que ter alguma motivação. Todo dia que eu dou aula sábado, eu penso numa caipivódica. Ué. Quem não trabalha sábado não tem direito a caipivódica. Ué. Não é uma troca justa? Porque quando você trabalha sábado, tirando assim, quando você trabalha no comércio, é obrigado. Mas às vezes você trabalha sábado exatamente para ampliar a sua renda. Você ter pequenos prazeres, não é? Imagina que vocês vão passar no concurso. Se vocês gostarem muito de dinheiro, vocês arrumam um trem para fazer fim de semana. Ou faz igual uma aluna minha, abrir uma loja de doce. Eu falei, minha filha, você já não é analista de TRT? Você não acha que você vai gastar seu dinheiro à toa, não? Ah, não, vai dar super certo. Vai dar certo mesmo, que ela é muito empreendedora. Mas ela abriu uma loja de bolo, doces, trem. Passou no concurso, tomou posse, juntou um dinheirinho.
Para quem viver só com uns 13 mil, né? Vamos viver com uns 25, né? Só que aí, vamos dizer assim, são as trocas. Ela vai perder um pouco do tempo livre dela, né? Mas às vezes é um período. Ou às vezes a pessoa gosta tanto que ela vai, isso que eu ia falar, ela vai se realizar fazendo bolo. Entendeu? Ô, gente, eu acho que vocês conhecem a Carol Mesquita, professora de... Carol, excelente professora, ganha dinheiraço dando aula, ela não quer, ela quer fazer bolo. Entendeu? E ela ganha muito dinheiro dando aula porque ela é uma excelente professora. Mas ela está no rol dessa aluna aí. Se ela tivesse coragem, ela largava tudo e ia fazer bolo. Tem, ela faz altas coisas. Eu até assisti um videozinho dela ensinando a fazer um risoto fino. Mas de vez em quando eu assisto uns treinos pra aprender também, né? Chama Carol Mesquita. Eu acho que o canal dela chama... Cozinha 2, não sei o que é A2. Eu acho o nome meio difícil, assim. Ela e o marido. Ah, Flávia, então tô pensando até nessa opção. Pois é, tá vendo? Passando concurso, depois você... Meu menino quer ser concertista de violino. O que tem, quantos anos? 14 que Vitor fez. Aí eu falei com ele assim, filho, repete, concertista de violino e funcionário público ou servidor. Nem precisa ser servidor, pode ser funcionário público. Porque como que você vai ganhar dinheiro sendo concertista de violino? Ah, mãe, mas pelo menos eu vou viajar o mundo inteiro. Falei, de onde você tirou essa ideia? Eu vi um programa agora que jovens da comunidade carioca estão viajando o mundo inteiro fazendo apresentações e concertos. Eu falei, pois é, mas né, a vida não é... isso não acontece para todo mundo, não. Vai tocando aí, mas se não der certo, vão garantir por outra via, né? Você quer fazer um TJ? Pode ser. Mas na Filarmônica não viaja. Olha como é que meu menino é. Ele quer viajar. E a orquestra filarmônica só fica dentro da cidade, do estado. Então, cada cidade, cada município, né, tem a sua orquestra. Ele falou, não, de jeito nenhum. Eu quero ser alguém... Ele falou assim, mãe, é uma forma de viajar. Eu falei, é uma forma de viajar. Né? Diz o Robson que daqui a 3 anos ele vai mudar de ideia. Você acha, Robson? Você acha? Talvez. O Vitor é muito centrado. Tem hora que eu não gosto de conversar com ele, não. Falar, não, Vitor, tira uns trem desses da cabeça. Não, uma época ele falou assim, eu acho que eu vou ser físico. Eu falei, o quê? Para! Físico, concertista, violinista. Aí eu falo com ele, você tá ficando muito exótico, Vitor. Vamos voltar para a normalidade. Só tá faltando agora você ficar com visual exótico. O visual dele é bem normal. Camisa de malha, cabelo cortadinho e tal. Você não reconhece a excentricidade dele olhando para ele. Mas se sentar para conversar... Aí reconhece. Tem hora que eu falo, não dou conta de conversar com você, Vitor. Nem... Aí ele começa, olha essa sinfonia, olha esse não sei o quê. Eu falo, nossa, eu adoro música clássica, já fiz até uma pós-graduação nisso. Mas mamãe não tem paciência de ouvir 3 horas seguidas a mesma sinfonia para pegar a nota. Né? Nem a mãe, nem ninguém que mora no prédio. Eu falo com ele, fone, que as pessoas não são obrigadas a ficar ouvindo música clássica o dia inteiro, né? Seja... razoável, compaixão para o ouvido alheio. Bom, depois de vogal temática, tema, você tem um negócio chamado afixos. O que são afixos? São os prefixos e sufixos. Então, afixos são acréscimos feitos ao radical, capazes afixos são acréscimos feitos ao radical capazes de formar o que, gente? Novas palavras. Então, lembra lá que a desinência não forma, o afixo forma. Aí você pega uma prova bem exótica, ela fala assim, ó, forma novas entradas lexicais. Aí o menino sabe nem ler, né? Lexicais,
Léxico é a mesma coisa de palavra. Então, quando eu falo assim, forma novas palavras, forma novas entradas lexicais, estou falando a mesma coisa, tá? Então, léxico é a mesma coisa de palavra, vocabulário. Então, se eu falar assim, domínio do léxico, o que eu quis dizer? Domínio do vocabulário. Mesma coisa. Domínio do léxico, domínio do vocabulário. Bom, então isso aqui é afixos. Aí eu tenho os afixos divididos em dois tipos. Prefixos, que são os acréscimos antes ou depois? Então, prefixos, acréscimos antes do radical. E sufixos, acréscimos após o radical. Então, prefixos antes, sufixos o quê? Depois. Então, prefixo, acréscimo antes do radical, sufixo, acréscimo após o quê? O radical, beleza? Bom, aí é o seguinte, os prefixos, em geral, modificam o sentido da palavra. E os sufixos, em geral, modificam o quê? A classe. Então, cada um faz uma coisa. Então, vou colocar assim, ó, os prefixos, em geral, modificam o sentido da palavra. Aí pensei nos principais prefixos. Pensou aí tudo que apareceu na sua cabeça, ó. A, in, des, intra, inter, super, hiper, ab, ob, ex, bis, trans, cis, que mais? Contra, pré, pós, sub, sob, sobre, re, co. Haja prefixo, né? Mas é bom a gente ter uma listinha assim, para a gente ter uma lógica do que é o prefixo. Que senão, quando a gente vai fazer uma prova, a gente também não reconhece, né? Então, os prefixos, em geral, modificam o sentido da palavra. Vamos supor, eu pego uma palavra tipo nacional e faço internacional. Claro que eu modifiquei o quê? O sentido da palavra. Modifiquei? Cis aqui. Nacional, fui lá e fiz o quê? Internacional. Nacional é aquilo que está dentro de uma nação. Internacional é que está fora, que ultrapassa. Não modifiquei o sentido? Então, aqui, ó, os prefixos, em geral, são responsáveis por modificar o sentido. Homem, aí eu falo super-homem, quer dizer, mais que homem. Logo, modifiquei o quê? O sentido. Gente, o que ele ri? Homem. Ao exemplo, homem vira super-homem. O Robson tem uma crise de riso. Ele fica até vermelho de tanto rir. Todo mundo entendeu? Escrever. Aí eu vou lá e faço o quê? Reescrever, subscrever, né? Vou alterar sempre o sentido. Sempre não, na maioria das vezes, beleza? Então, os prefixos, de uma maneira geral, são responsáveis pelas alterações de sentido. Aí, por outra via, eu tenho os sufixos.
Então, os sufixos, em geral, são responsáveis pelo quê, gente? São responsáveis pela alteração da classe da palavra. Então, os sufixos, em geral, respondem pelas alterações de classe. Então, por exemplo, imagina que eu tivesse aqui, ó, substantivo, adjetivo, advérbio e ainda tem aqui verbo. Eu sei que sufixo que forma advérbio é qual, gente? Mente. Não é o que forma advérbio? Eu sei que sufixo que forma verbo é isso aqui, ó. Ar, o, i. Eu sei que pode ter NDO responsável pela formação de quê? Gerúndio. E ocasionalmente eu posso ter ado, ido, que é formação de particípio. Não é isso? Só pensa uma coisa: particípio, gerúndio, infinitivo. Se você pegar o verbo conjugado, não é sufixo. Todo mundo entende isso? Se você pegar o verbo conjugado, é uma como, gente? Desinência, que é uma flexão do verbo. Lembram disso? Lembram, gente? Né? Cantávamos, não formou uma nova palavra. Bom, aí eu tenho lá, assim, sufixos que podem formar substantivos. Então, imagina que eu tenho um monte, ó. Dade, mento, ista, eiro, dor, ado, ido, ex com z, exa. Aí eu tenho esses daqui, ó, são, tudo formando o quê? Substantivo. Manobrista, cozinheiro, isolamento, lealdade. É isso, gente? Issa, justo faz o quê? Justiça. São sufixos que estão formando substantivos. Só tem esses ou existem outros? Outros. Sufixos formando adjetivos. Ao, véu, amável. Não é isso, gente? Né? Floresta faz o quê? Florestal, ido, ado, zo, isá, exa, es e exa, assim, ó. Es e exa com S. Aqui eu falo assim, ó. Limpo fez o quê? Limpeza, não é assim? China fez chinês e fez o quê? Chinesa, tá vendo? Então, são sufixos que formam adjetivos. O advérbio é mais fácil, que é o advérbio sufixo mente. Então, vamos supor, eu posso pegar uma palavra tipo feliz, que pertence a qual classe? Adjetivo. Eu posso fazer felicidade, formei substantivo. Felicitar, o que eu formei? Verbo. Felizmente, o que eu formei? Advérbio. Tá vendo? Então, a partir do sufixo que eu empreguei, eu acabei tendo referências de classes diferentes. Então, os sufixos normalmente são responsáveis pelas mudanças de classe, enquanto os prefixos normalmente são responsáveis pelas mudanças de sentido.
Ok? Conseguimos pegar pelo menos um pouquinho? Aí, continuei. Então, os sufixos, em geral, são responsáveis pela alteração da classe da palavra. Aí eu tenho agora um outro conceitinho, que é o set, que é isso aqui, ó. Vogal, sílaba ou consoante de ligação. Então, vogal, sílaba. Então, quando eu penso vogal, sílaba ou consoante de ligação, para que elas servem? Unir radicais entre si ou unir o radical aos seus o quê? Afixos. Diferentemente da vogal temática, que vai unir o quê? Desinência. Estão vendo que tem funções diferentes? Aí eu já vi questão mais chatinha que pergunta se é vogal temática ou se é vogal o quê? De ligação. Ah, é comum? Não, gente, isso cai pouco. Essa primeira parte aqui, ó, ela cai pouquíssimo em concurso. Mas o fato de cair pouquíssimo quer dizer que eu não preciso estudar? Não, porque se cair, você precisa acertar, né? Vamos dizer assim, não é o que cai pouco que leva você para a posse, é o que você estuda a mais exatamente porque cai pouco. É aquele menino que sabe que tem uma lei lá que quase não cai, ele fala assim, vou dar uma olhada. Aí quando chega na prova, só ele acerta, né? Então é isso aí que faz a diferença. Então, vogal, sílaba ou consoante de ligação. Então, trata-se de um elemento empregado para unir dois radicais. Então, trata-se de um elemento empregado para unir dois radicais ou para unir um radical Então, um elemento empregado para unir dois radicais ou para unir radical a quê, gente? Afixos. É diferente de vogal temática. Porque a vogal temática, ela une radical ao quê, gente? Desinências. Só por assim pra você lembrar que é diferente. Então, imagina que eu tivesse uma palavra tipo assim, ó. Legalidade. Quando eu penso em legalidade, eu tenho legal, mais i, mais o sufixo como dade. Então, legalidade, radical, sufixo, e isso daqui é como? Vogal de ligação. Aqui, não. Aqui são... Não, isso é um sufixo. Aqui, ó. Legal, idade. Você ia pensar que isso aqui é uma idade legal? Ia. Não, legalidade é aquilo que é legal, tá dentro da lei. Não é? Legalidade não tem a ver com a idade. Maioridade tem. É porque a gente confunde, né? Na palavra maioridade é maior mais idade. Quer ver? Deixa eu te dar um outro exemplo, só para você ver que não faz sentido isso que você pensou, tá? Vamos supor que eu tivesse a palavra felicidade. É uma cidade feliz? Não. Tá vendo? Quando você fala felicidade, você tem felicidade.
Beleza? O que aconteceu é que isso aqui foi uma sílaba de quê? De ligação. Todo mundo percebeu que precisou disso aqui para ligar? Não precisou, gente? Sim? Viram mesmo? Que a gente fez uma sílaba, né? Mas é um elemento de ligação, tá vendo? Então, na palavra legalidade, na verdade, você tem legal mais dade, o sufixo dade. Você não tem a palavra o quê? Idade. Igual quando você fala felicidade, você não tem uma cidade feliz. É feliz mais o sufixo o quê? Dade. Todo mundo consegue perceber que é feliz mais o sufixo dade? Sim? Vamos supor que eu tivesse isso aqui, ó. Anacrônico é o prefixo a, mais esse na que está aqui, e crônico. Esse nazinho que está aqui, ele é uma sílaba de ligação. Não é, gente? Aqui, ó. Café maizeira. Como é que eu vou fazer? Não é cafeteira? Não teve um Tzinho que nasceu aqui? Igual apareceu em felicitar. Não teve um Tzinho? Então, isso daqui vai ser o quê, gente? Consoante de ligação. Agora, eu vou te dar um com dois radicais, tá? Você vê um que são dois mesmo. Aqui, ó. Gira mais sol. Girassol escreve junto, não escreve? Só que se você mantivesse a grafia com um S só, ia ficar girasol. Para manter uma pronúncia equilibrada, girasol. Com dois o quê? S's. Beleza? Então, na palavra girassol, o que eu tenho? Um processo de derivação ou de composição? Composição, não é uma composição? E é uma composição aqui por aglutinação ou por justa posição? Justa posição. Só que eu tive que acrescentar um elemento. Esse S que eu coloquei aqui, ó, ele é uma consoante de ligação. Então, quando eu falo girassol, eu tenho uma palavra que precisou de uma consoante de ligação para manter a prosódia, para manter a pronúncia, né? Não, vogal temática aparece em nome também. Ó. Eu te dei um monte de exemplo de nome. Cliente, luzes, não tem? Aqui. Só que é diferente, ó. Quando eu faço luzes, olha o que aconteceu. Luz mais E mais S. O que eu estou fazendo? Eu estou ligando radical, que é isso, a isso que é uma desinência de número. Isso é uma vogal temática. Tá vendo? Ela liga o radical à sua desinência. No caso aqui, eu estou ligando o radical a um sufixo ou se não a um prefixo, não é? Ou estou ligando dois radicais entre si. Entenderam qual que é a diferença? Então, aqui, ó, eu tenho um prefixo, é difícil mesmo. Só que isso aqui é um detalhezinho importante, né? Então, nas vogais temáticas, eu tenho uma relação com as desinências. E na vogal, na sílaba ou na consoante de ligação, eu não estou unindo desinência, eu estou unindo afixos ou eu estou unindo o quê? Radicais. Vou te dar uma dica. Vogal, sílaba e consoante de ligação aparece quando você está formando uma palavra nova. Porque quando você junta dois radicais, formou uma palavra nova. Quando você usa prefixo e sufixo, formou uma palavra nova. Todo mundo entende, então, que vogal, sílaba ou consoante de ligação é usado para formar o quê? Então, aqui, isso aqui, ó, elemento usado na formação de uma nova palavra. Ok. Então, vai formar uma nova palavra. No caso da vogal temática, ela é responsável apenas pela flexão de uma palavra já existente.
Então, a vogal temática, ela ajuda na flexão de uma palavra. E a vogal, a sílaba ou a consoante de ligação ajudam na formação de uma palavra. Deu para entender? Deu mesmo? Todos esses elementos que você viu, eles vão se aplicar a verbos e vão se aplicar a nomes. Vão se aplicar aos dois, tá? Beleza? Conseguiram pegar pelo menos o básico? Então, nós vamos parar nesse daqui, porque na próxima, quando a gente voltar, a gente vai ver os processos. Composição, aglutinação, justaposição, direitinho.